VDKTV, a diversão não vai parar. Tem aventuras, historinhas, muita coisa pra contar. Brincadeiras pra você, passeios pra explorar. Cada dia uma surpresa, só precisa se ligar. Cada universo tinha um irmão gêmeo, com características muito semelhantes. E cada raça tinha o seu próprio planeta. 41 anos após, uma das criações do Zeno criou as super esferas do dragão e o Super Shenlong, esferas do tamanho de planetas, que quando reunidas, eram capazes de realizar qualquer desejo. Zeno criou deuses da destruição para sumirem com planetas e raças inteiras. E para cada um deles, ele também criou um anjo guardião. Ele também criou anjos da criação, que foram divididos em várias classificações como Senhores Kaiô, Supremos Senhores Kaiô, toda a raça Shinjin e assim por diante. Zeno amava assistir às lutas, e quanto mais emocionante as lutas, mais ele se empolgava. Então ele criou algumas raças com alto poder de evolução, mas muitas das raças não eram tão eficazes nos combates. E para filtrar, o Zeno ordenou que um torneio do poder fosse realizado. E então, Zeno, enfurecido ao ver que alguns universos não eram tão fortes, decidiu destruir 6 dos 18 universos iniciais. Algumas das raças, como a raça Frieza, se destacavam por um imenso poder de combate e habilidade. Até esse ponto, não havia nenhum palco para o poder dos Saiyajins. Quem também se destacavam eram os magos, que eram lutadores poderosos, sendo capazes de manipular as leis da física. O mago mais poderoso de todas as eras se chamou BBG, e ele criou um ser vivo praticamente imortal, com capacidade infinita, chamado Buu. Além disso, ele adicionou grandes capacidades de magia, e esse ser começou a aterrorizar o Universo 7, destruindo tudo o que ele encontrava. Buu até poderia ter se tornado um deus da destruição, caso ele tivesse ficado mais forte. Mas ele decidiu atacar um planeta onde viviam alguns Senhores Kaiô. E ao observar alguns deles, ele recebeu tanta pureza e bondade no seu coração, que ele foi completamente transformado. A essência do Buu mudou para sempre, e ele se fundiu completamente com os Kaiôs, sendo impossível dividi-los, e assim se tornou um ser com personalidades distintas. Podemos dizer que isso deixou ele um pouco mais fraco, e ele foi selado pelo seu mestre. BBG viveu milhões de anos, e teve um filho chamado Babiji, que passou toda a vida procurando uma forma de encontrar a prisão do Buu e o libertar. Mas Babiji sempre foi impedido pelos Supremos Senhores Kaiô. Agora vamos para uma outra região do universo, o planeta Namekusei. Ele estava com sérios problemas. E naquele planeta vivia a única raça capaz de acessar a magia primordial. Alguns entre eles eram capazes até mesmo de criar pequenas esferas do dragão. Uma versão em miniatura das gigantescas superesferas, que são do tamanho de planetas. As esferas dos Namekusei tinham formatos e dragões semelhantes, porém muito menores. Um dos habitantes desse planeta estava passando por uma situação muito difícil, já que Namek sofreu uma catástrofe climática devastadora. Kami-sama se instalou no topo da Torre Sagrada, bem na plataforma celeste onde ficam os guardiões da Terra. Na torre abaixo estava o lendário Mestre Karin, um gato místico que cultivava as sementes dos deuses. Mais acima, na plataforma celeste, estava o Senhor Popo, conhecido como o Cuidador da Terra dos Deuses. Ele é uma entidade mística que vive em função de auxiliar o atual Deus da Terra. Lá, Kami-sama criou as esferas do dragão da Terra. E muitos anos se passaram. Agora vamos viajar muitos anos-luz para outra parte da galáxia. Os Saiyajins também são uma raça, mas eles não tinham o próprio planeta. Na verdade, os Saiyajins são um paradoxo, pois eles nunca foram criados. Sua origem vem de uma viagem no tempo, que também envolve o lendário Super Saiyajin. Os Tsuforujins eram seres muito inteligentes e semelhantes aos humanos, pois eles não tinham um poder de luta muito alto. O diferencial deles era o intelecto, que era muito maior que o dos humanos normais. E por causa disso, eles desenvolveram muita tecnologia. Essa é uma raça muito especial, e muito diferente dos pacíficos Tsuforujins. Os Saiyajins, além da cauda e da transformação, tinham muita sede de sangue. Eles gostavam de batalhas, e eram selvagens, além de possuírem muito mais poder de luta que os Tsuforujins.
Ao chegar no passado distante, o Saiyajin primordial salvou o planeta de uma ameaça, que vamos ver daqui a pouco e descobrir como ele se tornou um herói. Além disso, ele fez aliados e construiu uma família. Os Saiyajins começaram a crescer e se desenvolver nesse planeta. Ele se chama Planeta Plant. E os Plantidins são seres rosados com a cabeça redonda e os olhos para cima. Depois disso, muito tempo se passou. Os Saiyajins foram aprendendo a usar a tecnologia como naves, itens tecnológicos e aparelhos. Já os Plantidins foram completamente extintos. E muitos séculos depois, eles passaram a se dividir em castas de acordo com o seu poder de luta básico. Em algum momento da história, esse planeta foi alvo de uma grande ameaça ainda desconhecida. E segundo a lenda, o planeta foi defendido por um poderoso Super Saiyajin da família Vegeta. E assim, a família Vegeta tomou o controle de todo o planeta e deu o seu próprio nome para o planeta Plant, que passou a se chamar Planeta Vegeta. Depois disso, os Saiyajins caçaram e eliminaram todos os Tsufunojins, e mais algumas décadas se passaram. A lenda do Super Saiyajin se espalhou por toda a galáxia, mas o orgulho Saiyajin foi corrompido com a visita de um imperador. Agora precisamos voltar para a Terra. Piccolo Daimao começou a atormentar o planeta Terra e eliminar cidades inteiras. E nessa época, haviam poucas pessoas capazes de fazer frente a ele, mas um homem chamado Mutaito foi forte o suficiente para bater de frente com Piccolo Daimao. Ele era mestre do Kame e do Shen, e é o inventor da técnica Mafuba. Ele usou a sua técnica contra o Namekusei-jin e o trancou em um recipiente. Após usar a técnica, Mutaito morreu de exaustão, e assim ele ficou conhecido como o primeiro grande salvador da Terra. Já o Freeza estava reunindo tropas e tomando o controle de vários planetas. Logo ele encontrou o planeta Vegeta e o colocou sobre o seu próprio controle. Freeza estava obcecado com a lenda do Super Saiyajin e também desejava se tornar imortal para concluir o seu objetivo de ser o imperador de toda a galáxia. Em um determinado momento, o rei Vegeta foi humilhado novamente por um deus da destruição. Bills estava fazendo sua patrulha pelo local e o rei Vegeta precisou se humilhar para não ter toda a sua raça destruída em um único dia. Esse rei tinha um filho e todos os descendentes do trono têm o mesmo nome. Portanto, o filho do rei Vegeta também é Vegeta. Esse é o príncipe Vegeta que nós conhecemos. Ele era apenas uma criança quando viu seu pai sendo humilhado pelo Bills. A função dos Saiyajins do Império do Freeza era capturar planetas e colocá-los sob o controle de Freeza. Freeza também tinha o seu próprio planeta com seu próprio nome. Lá era uma sede para o seu império. Bardock e Genie eram dois Saiyajins de nível baixo. Os dois, além de serem um casal, lutavam em nome do Império do Lord Freeza sob o comando local do Rei Vegeta. Genie ficou grávida, e enquanto isso nas suas explorações, Freeza ouviu um preocupante rumor sobre o Super Saiyajin, um ser tão poderoso que era capaz de evoluir centenas de vezes durante o combate, e se tornar muito mais poderoso durante as batalhas. Isso preocupou o Freeza. Esse era um dos principais motivos das tropas do Freeza serem obrigadas a usarem o Scooter. O radar de poder era necessário para controlar o nível dos Saiyajins e se eles realmente estavam ganhando poder rapidamente ou não. Então nasceu o filho do Bardock e Genie, e ele se chamava Raditz, e também era um guerreiro de nível baixo. 2 anos depois, Genie engravidou novamente. Nessa época, alguns Saiyajins começaram a demonstrar um imenso ganho de poder ao serem confrontados em situações difíceis. Enquanto isso, o príncipe Vegeta e o seu seguidor Nappa ganhavam o respeito do imperador cumprindo todo tipo de ordens. Dessa vez, Genie estava grávida de um menino que se chamaria Kakaroto. E se esse nome te causa arrepios, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Os Saiyajins estavam notando o constante aumento de poder que eles sofriam dia após dia, e começaram a entender que eles poderiam ficar até mesmo mais poderosos que o Freeza. Essa semente de rebelião chegou até os ouvidos dele, que ficou com medo, principalmente por conta da lenda do Super Saiyajin. Quando Genie finalmente teve o seu filho Kakaroto, outro garoto de baixo nível chamado Broly nasceu. Mas, contrariando todas as expectativas, Broly tinha um poder de luta absurdo. Broly foi levado embora do planeta Vegeta às pressas, e o Império do Freeza
determinou que um Saiyajin de baixo nível devia ser enviado para um planeta distante para o colonizar. Ele deveria ser lançado na Terra e rapidamente se transformaria em Ozaru e acabaria com a população da Terra. Geralmente um bebê Saiyajin costuma colonizar um planeta em pouco tempo. E o Bardock, em uma das suas missões, é golpeado na nuca por um ser de uma raça muito especial. Eles são capazes de prever acontecimentos no futuro e também viajar no tempo. Nesse golpe, Bardock recebeu as duas habilidades. Isso fez com que ele conseguisse ver flashes do futuro. E nessas imagens, ele viu Freeza destruindo o planeta Vegeta e também toda a raça Saiyajin. A segunda habilidade é se teletransportar para um passado distante, quando estiver prestes a morrer. Então, sabendo da rebelião e que o planeta inteiro corria um sério risco, Bardock e Gine decidiram enviar o filho deles o mais rápido possível para a Terra. E após ter sido colocado em uma nave, Kakaroto foi rapidamente enviado. Já o Freeza passou a ver o planeta Vegeta como um inimigo em potencial. E o medo dele estava crescendo a cada notícia que ele ouvia, dos Saiyajins ficando mais fortes, ou do nascimento de bebês super poderosos como o Broly. Bardock e seus aliados foram atacados pelos homens de Freeza, e eles lutaram com vários inimigos, incluindo o Dodoria. Nessa batalha, Gine, a esposa do Bardock, perdeu a sua vida. Na sequência, Bardock teve várias visões do seu filho Kakaroto no futuro. Em sua fúria, ele passou a evoluir em uma velocidade assustadora e derrotou centenas de homens do Freeza. Então, o Imperador Freeza decidiu destruir completamente o planeta Vegeta. E com essa decisão, praticamente toda a raça Saiyajin foi extinta. Ao ser atingido pela enorme onda de energia, Bardock teve mais uma visão. Dessa vez ele viu seu filho Kakaroto adulto, e ele estava enfrentando e derrotando o Freeza. E assim, o planeta Vegeta explodiu. Em um último momento antes da explosão, Bardock é teletransportado para o passado, no mesmo local em que ele estava. Porém, nessa época, o planeta Vegeta se chamava Plant. Lá ele é tratado e dorme vários dias. Além de ter sonhado com uma luta do seu filho Super Saiyajin contra o Freeza. Ao acordar, Bardock descobre que foi salvo e está no passado. E logo ele se encontra com Shilled, um dos antepassados do Freeza que se auto-intitula um pirata espacial. Ao ver aquela semelhança, Bardock o ataca. E a luta não começa nada bem, pois o Bardock é humilhado pelo Shilled. Aqui, há alguns séculos do passado, Bardock começa a se enfurecer e se lembra da luta de Goku nas visões que ele teve do futuro. Ele também se lembra de que Gine e seus amigos morreram, e agora ele está preso no passado. Toda a sua raça foi eliminada, e o filho dele estava em um planeta distante, e ele provavelmente nunca mais o veria. Novamente ele estava sendo humilhado por um ser parecido com o Freeza. E então o seu ódio começou a se tornar poder. Assim Bardock se transforma em um Super Saiyajin. Shilled fica desesperado com o poder imenso daquele adversário, e logo ele é lançado para fora do planeta. Em um estado deplorável e quase morto, Shilled é recuperado pela sua nave. Mas como suas feridas são muito profundas, ele não resistiu. Nas suas últimas palavras, ele disse que todos deveriam tomar cuidado com a raça Saiyajin, e principalmente com o lendário Super Saiyajin. Enquanto isso, Vegeta e Nappa descobrem que o planeta Vegeta foi destruído, e continuam trabalhando para o Freeza e conquistando outros planetas. Os Saiyajins sobreviventes foram informados que aconteceu um acidente. Um meteoro misterioso destruiu o planeta. Essa mentira se manteve por muitos anos. De volta à Terra, Kakaroto é encontrado por um senhor chamado Son Gohan, e apesar de ser uma criança bem forte e violenta, o velho senhor o cria com todo o carinho. Mas em um determinado momento, Kakaroto cai em um despenhadeiro e bate forte com a cabeça. E assim ele deixa de ser violento e se torna uma dócil criança. Para essa criança, Son Gohan deu o nome de Goku, que significa iluminação celestial. O antigo nome dele, Kakaroto, significa cenoura. Já Gohan significa arroz cozido ou marmita pronta. Já Vegeta significa vegetal. Durante o resumo, vamos ver o significado de alguns nomes. A maior parte deles é sobre comida, como o Broly, que significa brócolis. Son Gohan cuidou do pequeno Goku. Esse, por ter batido a cabeça, se esqueceu completamente da sua missão de destruir a Terra.
Son Gohan também deu para o seu neto a esfera de 4 estrelas que ele havia encontrado. Então aqui começa a história do Dragon Ball clássico. Neto VDK, a aventura começou. Família VDK, a alegria não parou. Jogos e risadas, vem com a gente agora no VDK.